Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças a Deus, meus amados, louvado seja o nome do Senhor por tudo que Deus já nos abençoou nesta noite, através dos louvores, que são mensagens também, né? Porque através dos louvores nós adoramos e chegamos mais perto do Senhor. A palavra de Deus esta noite nos é trazida, está inserida e contextualizada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, no versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Graças a Deus, meus amados, pela riqueza da palavra de Deus. Meus amados, temos aqui um texto que está inserido, que está contextualizado para nós, do versículo 1 ao último versículo, uma profecia do profeta messiânico Isaías para o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. O povo estava triste, o povo estava desanimado, o povo estava prisioneiro na Babilônia, com saudades da sua terra, com saudade da sua casa, do seu lar, das suas coisas, dos seus pertences, dos seus parentes. E no meio dessa tristeza, dessa angústia que este povo passava, e não foram, queridos, uma angústia de um dia, 2 dias, semanas, ou talvez alguns anos, foram 70 anos de cativeiro babilônico. E nesse tempo, Deus sempre levantava seus profetas para dizer ao povo: não tenham medo, pois eu o salvarei. Eu te chamei pelo seu nome e você é meu. Essa era a mensagem de Deus para o povo de Israel na época em que Isaías profetizava no cativeiro babilônico. Meus amados, a palavra de Deus, ela tem alguns métodos de interpretação. Esse texto se refere àquele período de tempo, mas também pode ser interpretado para os nossos dias atuais, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração humano. Meu querido, a palavra de Deus, ela tem 2 métodos universais de interpretação. O primeiro é o método histórico gramatical. Esse método, ele tem esse nome por causa da palavra grega chamada, um sufixo chamado gra-amar, que no nosso português ficou grama. Esse é indicado como um registro, uma escrita de uma determinada época, os escritos originais. Por isso que se diz método de interpretação gramatical histórico,
que vai buscar os originais para entender, para interpretar de maneira correta o contexto bíblico daquela atual situação e aplicando isso nos nossos dias atuais. O segundo método de interpretação universal é que abrange todos os pensamentos cristãos. É o método histórico crítico. Esse método, ele se baseia na crítica a alguns acontecimentos bíblicos. Esse método não é muito bom de se interpretar, porque leva para algumas heresias. Agora, nós, da igreja brasileira, nós que somos pentecostais, nós adotamos 4 métodos de interpretação, e são esses métodos alguns desses métodos que eu usarei hoje nessa interpretação de Isaías capítulo 43 e verso de número 1. O primeiro método é o método alegórico. Esse método, ele é exposto nas parábolas, por exemplo, que Jesus fazia quando falava aos seus discípulos. O segundo método é o método simbólico, muito usado também nas parábolas e nos livros apocalípticos e algumas passagens de Daniel. O outro método histórico, simbólico, o método histórico, que também visa pela questão dos livros históricos, Esté, Neemias, alguns profetas menores e alguns profetas maiores, inclusive o livro de Eclesiastes e outros. Meu querido, e vem um último método, que é o método que eu adoto para as minhas interpretações. Eu falei do método histórico, alegórico, simbólico e o método literário. O método literário, ele se baseia em você pegar subsídios da época, de escritores que viveram perto daquela época, para procurar os escritos originais e tentar entender o que era que o profeta Isaías estava falando. Dito isto, vamos à palavra de Deus esta noite. Meus queridos, nós temos aqui um texto, e a sensação que experimentamos quando ouvimos essa profecia é a certeza absoluta de que há um Deus todo-poderoso que no meio de milhares e milhares de pessoas neste mundo, neste globo terra, se importa com uma pessoa a ponto de chamar esta pessoa pelo nome. Isso é extraordinário. E isso não depende da situação, porque muitas vezes, quando fazemos algo de errado, alguém nos chama. Provavelmente dessa maneira sentiremos medo, sentiremos ansiedade, tristeza, talvez até angústia quando erramos e alguém nos chama pelo nome. Meus queridos, nós vemos as notícias e ao ver o rosto de alguém, vem aquela sensação de que conheço essa pessoa, já vi essa pessoa de algum lugar. Hoje mesmo, a minha esposa estava me mostrando uma foto de um acontecido aí, e a impressão é que já tínhamos visto o rosto daquela pessoa. Mas a memória do ser humano, ela não registra tudo. E nós esquecemos deste rosto, desta pessoa que olhamos. Às vezes cruzamos com alguém no meio da rua e a sensação é de que nós conhecemos aquela pessoa, mas não conseguimos lembrar. Diferente do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, no nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos chama pelo nome. Meus queridos, o nosso Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, Ele é pessoal. O nosso Deus é um Deus que não acusa. Meu querido, diferente do inimigo das nossas almas, o diabo, que é acusador por natureza, acusador dos irmãos. O diabo, ele foca no erro do ser humano, ele foca no pecado que nós cometemos. Pela falha, quando erramos, ele nos acusa. Quando erramos, ele nos aponta e usa alguém
para apontar o nosso erro. Ele não nos chama pelo nome, ele nos chama pelos nossos pecados. Ele nos chama, a sua abordagem é de mentira, é de fraude, é de calúnia. Ele chega para tentar nos derrubar, ele chega para nos trazer a tristeza, ele chega para tentar nos parar, nos coloca, aponta o nosso erro, o nosso pecado e diz: esse aí não vai durar muito, esse aí não vai para frente, esse aí não vai conseguir. Esse é o serviço do nosso inimigo. Ele trabalha dessa maneira, como acusador dos nossos irmãos. Assim escreve o apóstolo São Paulo. Ele foca, porque ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Enquanto ele foca em apontar os nossos erros, Deus, acima dos nossos erros, nos chama pelo nome. Eu quero te pregar, eu quero falar esta noite de um Deus que te chama pelo nome, de um Deus que sabe os teus erros, que sabe as tuas falhas, que sabe que você não é perfeito, que sabe a tua história desde antes do seu nascimento. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 5, a palavra de Deus diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Olha aí que coisa tremenda, meus queridos. Um Deus que nos conhece. Só que para você conhecer alguém, amados, é preciso que você tenha uma convivência com essa pessoa. E o interessante é que esta palavra conhecer, no hebraico original, ela é a palavra iada, que significa muito mais do que uma informação. Ela denota, ela mostra uma intimidade profunda, uma experiência direta, um relacionamento, um reconhecimento, uma relação transformadora. Agora me diga, me explique, como é que Deus fala a um feto recém-formado, que ainda não tinha olho, que ainda não tinha boca, que ainda não tinha mão, que ainda não tinha orelha, que ainda não tinha pé, que ainda não nasceu, que ainda não falou, que ainda não viveu, que ainda não chorou. Deus, antes de tudo isso, fala no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, antes que saísse da madre, antes de você nascer, antes do médico dar aquela palmada para você chorar, antes dos seus olhos abrir e você ver pela primeira vez a luz do mundo, antes de tudo isso, Deus já conhecia toda a tua história. Deus já conhecia todo o teu trajeto. Deus sabia que você ia cometer aquele erro. Deus sabia que você ia cometer aquela falha. Deus sabia que você ia tropeçar. Deus sabia que você ia deixar a cruz de lado. Mas mesmo assim, Ele diz: chamei-te pelo teu nome. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o teu endereço. Deus conhece a tua casa. Deus conhece a tua história. Deus sabe que você não é nenhum super-homem. Deus sabe que você tem suas fraquezas. E mesmo assim, Ele te ama tanto que no meio de toda esta cidade que você mora, Ele aponta o dedo para você e diz: ei, eu te conheço pelo teu nome, eu sei quem você é. É um Deus maravilhoso. Esta palavra conhecer no grego é a palavra ginosko, que indica um conhecimento profundo, uma relação íntima. Meu querido, Deus te conhece e te chama pelo teu nome. Isso é tremendo. Se nós formos meditar a respeito disso aqui, precisamos voltar atrás e entender o que acontecia com o povo de Israel. Estavam vivendo como prisioneiros na Babilônia. Não muito diferente de pessoas que hoje estão um pouco afastadas de Deus, vivendo as suas vidas, talvez na bebida, talvez na droga, talvez na prostituição. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que saíram do caminho, que largaram a cruz para viver as suas alegrias no mundo. E agora
estão tristes, agora estão como o povo de Israel, lembrando de Jerusalém, querendo voltar para Jerusalém, mas não conseguem. Foram 70 anos de sofrimento, 70 anos de agonia, 70 anos de lembrança do passado que não volta mais. E agora o que fazer? Então Deus levanta o profeta Isaías e diz: ei, o Senhor teu Deus que te criou, sou eu, o Deus que te criou. Não tenhas medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Você é de Deus, queira quer não, você pertence a Deus. Ninguém tem o direito de te acusar, ninguém tem o direito de apontar o dedo na tua cara e dizer que você é isso ou aquilo. Somente Deus pode te julgar. E esta noite ele diz: não importa quais sejam os teus pecados, podem ser vermelhos como a escarlate, se aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, se tornarão brancos como a neve. Chamei-te pelo teu nome. Deus pode nos chamar pelo nome. Por quê? Porque Ele nos comprou. Deu o seu Filho para morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos o direito de retornar para a casa do Pai. Deus te conhece pelo nome. As pessoas te conhecem por apelido. As pessoas te conhecem pelo que você tem. E isto é muito notório, porque quando você tem muito para dar, você é cercado de amigos. Mas quando você está, amigo, sem nada para dar a ninguém, as pessoas se afastam de você e até esquecem o seu nome. Mas Deus te chama pelo nome. O inimigo, ele acusa. O inimigo, ele aponta. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 21, do versículo de número 15 ao versículo de número 17. A narrativa das 3 perguntas que Jesus faz a Pedro. Eu falava com um irmão na fé esta semana a respeito disso, e ele falou que Pedro se entristeceu porque Jesus havia falado 3 vezes a Pedro que o amava. Perguntava a Pedro se Pedro o amava. E para algumas pessoas que não interpretam a Bíblia direito, isso parece que Jesus lançou em rosto as falhas de Pedro. Se você vê no texto, para cada vez que Pedro negou, Jesus dá a Pedro um chamado. A primeira vez que Jesus fala a Pedro, Pedro se lembra que o negou e Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Enquanto muitas pessoas, se fosse hoje, teriam dito: Pedro não serve para mais nada, porque negou a Jesus 3 vezes. E negou mesmo, irmão, em voz alta: não conheço este homem, disse Pedro. Mas quando Jesus vem, Jesus é diferente de todos nós. Se fôssemos nós teríamos jogado em rosto: tu me negou, se afasta de mim, eu não quero conversa contigo, porque nós somos assim, irmão. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai, quando alguém nos nega, nós também nos afastamos desta pessoa. Mas Jesus é diferente. Para cada vez que Pedro negou, um chamado na vida de Pedro. Pela primeira vez que Pedro negou, Jesus diz: tu vai ser pastor de ovelha. Pela segunda vez, Jesus diz: tu vai ser pastor de cordeiro. E pela terceira vez, Jesus diz: tu vai ser pastor da igreja, tu vai tomar conta de cordeiros, de outros que também pastoreiam a igreja. Enquanto nós acusamos, enquanto o diabo aponta os nossos erros, Jesus está te dizendo que te chamou pelo nome e tem uma obra na tua vida. Enquanto as pessoas apontam os teus erros, Jesus está dizendo: tu é meu, eu te conheço pelo nome. Pedro chorou, irmão.
E essa conversa foi à beira do mar da Galileia. Pedro estava tão triste, tão angustiado, que foi pescar, irmãos, para ver se aliviava o sofrimento das lembranças de ter negado o seu mestre. Mas Jesus é diferente de todo mundo, meu irmão. Enquanto as pessoas apontam, Jesus dá oportunidade. Pegaram aquela